Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, temos então o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos estudar conosco. Que possamos hoje e sempre, Senhor, nos elevar, que possamos criar nossos caminhos e que possamos evoluir graças aos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. Possamos, de passo a passo, entender quais são os nossos irmãos e abraçá-los para seguirmos juntos nessa jornada de aprendizado do amor. Agradecemos à espiritualidade amiga, aos mentores, aos irmãos do plano corpóreo espiritual, por estar conosco em mais este dia. Que assim seja, graças a Deus. Recorremos então ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, preces gerais, reuniões espíritas, é o item 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vierem com intenções malfazejas, pedimos, especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espiritual, para nos assistir e velar por nós, que assim possa ser. Graças a Deus. Assim nós chegamos aos nossos lembretes, lembrando que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que transmite, embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Nós temos estudos de segunda a sexta. Eu acho que essa semana não tem. Só um minuto, por favor. Sim, nós temos estudos de segunda a sextas, sendo que segunda, livro dos médiuns ao vivo, quarta, livro dos espíritos ao vivo, e sexta, evangelho segundo o espiritismo, também ao vivo. Ah, na terça, nós temos o básico do espiritismo, e na quinta, a gente tem a nossa leitura da vez. Gente, são
10 para as 2 da manhã. Eu já estou caindo, a gente gravou muitos estudos hoje, então eu peço desculpas, esse é o último estudo do dia. Amanhã a gente ainda grava no mínimo mais 4 estudos, mais o estudo que vai ter. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, então tem o estudo de sexta-feira e a gente ainda tem que gravar mais 4. Ao todo, nós teremos que gravar 12 estudos. A gente já gravou, esse é o 8º, e vai deixar 4 para amanhã. 8 estudos num dia só, é puxado. Então, eu já estou aqui meio que concatenando as ideias, e já não acho mais as coisas que eu preciso e que normalmente saem com um susto. A gente, óbvio, já falou que está gravando, então esse estudo é gravado e é o último estudo gravado do período. Hoje já chegamos ao dia 3 de janeiro, o final do ano, o início do ano finalmente começou, e é daqui para frente que a gente vai tocar. Tudo que temos de inovações para colocar, nós vamos colocar na semana que vem. Estamos chegando hoje do nosso compromisso, da nossa saída, e deixamos o estudo gravado, porque se a gente chegar muito cansado, se chegar muito baqueado, a gente simplesmente deixa rolar e vai acompanhando pelo chat. É o que a gente vai tentar fazer em todos os outros estudos. Assim sendo, sem mais delongas, a gente está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Esse capítulo 12 foi dividido em 7 temas, distribuído em 16 itens. Hoje nós temos o duelo, que é o item 13, nas instruções dos Espíritos. Então, o item 13, a gente vai ter 2 parágrafos, esse é o primeiro. O duelo, como que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, no entanto, se visseis 2 adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo se está a razão com aquele que melhor sofresse a prova. E essa imagem ela é extremamente interessante, quer dizer, você acha que você tem razão? Você acha que tem que defender a tua honra? Você acha que eu fiz algo que você não gostou? Eu acho que a gente pode ir para um duelo. Então, jogamos os dois numa água fervente e aquele que sair inteiro é o que tem razão. Não vai sair inteiro. A mesma coisa se dá quando eu vou para uma briga na rua, uma briga de trânsito, ninguém vai sair inteiro. Por incrível que pareça, aquele que tinha razão ao entrar na briga perde a razão. Perde a razão. Vale? Não vale. Não vale. A cada vez mais a gente tem que ser mais maduro, olhar lá na frente e vir lá da frente para resolver a coisa onde estamos. Então, a gente participava de um evento que começa que tem o seu start no início do ano, em janeiro, e que tem o seu fechamento em novembro. A gente entrou, vamos lá, tudo bem e tal, e no final não bateu, os números não bateram. E aí a gente foi atrás da pessoa, mas a gente pensou um pouco lá na frente. O que a gente pensou? Resolve reclamar? Não. Como eles fizeram a coisa errada e eles têm certeza do erro, eles vão se utilizar desse cálculo falso para brigar. Eles vão resolver no grito, porque não tem argumento. O que é errado, está errado. Vendo isso, lá na frente, o que eu fiz aqui, olha, eu me perdi aqui nos números e tal. Você pode me dizer como você chegou a esses números? E, ó, que fique claro, eu não quero confusão, eu não quero nada, eu só quero entender como você chegou, porque pode ser que a minha conta esteja errada. E, óbvio, a pessoa do outro lado se encheu de razão, eu vi onde estava o erro, percebi a má intenção, e aí o que você faz nessa hora? Ok, obrigado.
Mas, Aderlei, você tinha que brigar, você tinha que defender os teus direitos. Gente, eu tenho que defender a minha paz. E é isso que a gente precisa entender. Ou você defende os teus direitos, a lá Mário Lagos, ou você tem razão, ou você tem paz. Nesse caso, em que ou você escolhe entre razão e paz, eu recomendo escolher a razão, porque escolher a paz, porque essa razão é uma razão equivocada, é uma razão furada. Vamos dar uma olhada aqui no que ele traz. Qualificarias de insensatos esses costumes, não é exato? Pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Você quer brincar disso? Você tem certeza que vale o esforço de você ir buscar briga com o outro, ir buscar o desentendimento com o outro? Mas, Aderlei, eu posso perdoar tudo, mas isso eu não posso deixar passar. Se você não pode deixar passar isso, tudo que você deixou passar lá atrás não tem significância nenhuma, porque é exatamente isso que você tinha que deixar passar. Não entrega a sua paz nas mãos do outro. Se ele não cuidou da paz dele, ele não vai cuidar da sua. Toma muito cuidado com isso e seja sensato. Ah, mas o sangue me sobe a cabeça, bebe água, respira, tenta se tranquilizar e tenta acreditar que essa é a melhor coisa. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Antes da gente ir a essa questão, vamos frisar aqui que é muito importante lembrar ao senhor e à senhora que quando você entrega a sua paz na mão do outro, quando você entra para um duelo, bater boca, duelo, brigar por algo que dá para deixar passar, é duelo. Aderlei, e o que não dá para deixar passar? Não existe. Tudo dá para deixar passar, porque de alguma forma foi você que se colocou naquela situação. Você também tem peso, você também tem erro de estar naquela situação. E agradece aquele que te levou na situação, porque ele está te dando a oportunidade de não cair nessa de novo, inclusive nas mãos de uma pessoa pior. É criminoso, é suicida, é um errado. Os dois que entram nessa peleja. Mas qual é a questão? Mas não é isso voltar sob outra forma ao juízo de Deus da Idade Média? E nessa época infinitamente menor era a culpa. A própria denominação de juízo de Deus indica a fé ingênua. Olha que legal. Então, aquele camarada lá atrás, na Idade Média, né, ali na Europa, os vikings, que tinha aquelas crenças de que Deus mandava, a católica, infelizmente, algumas pessoas da católica usaram o nome de Deus em vão. Ah, Deus quer que a gente faça assim, Deus quer que a gente faça assado. E é importante eu saber que, quando eu penso que Deus castiga, quando eu penso que Deus me pegou para Cristo, quando eu penso, sem ter certeza, sem saber disso, que eu taquei pedra na cruz, eu estou exercendo uma fé ingênua. É uma fé que eu não uso de fato a lógica.
É a fé que eu não uso de fato aquilo de que eu preciso para ter fé. Se Deus é amor, Deus me daria isso? Não. Então, em algum momento, eu plantei para hoje colher isso. E não tem conversa. É verdade, porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir sucumbisse o inocente, ao passo que no duelo tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que sucumbe. Aquele que busca o duelo, não raro é aquele que perde. Por mais que a gente possa falar sobre tudo, por favor, aproveita esse início de ano e diga para você mesmo: eu não vou mais entregar a minha paz na mão do outro. Porque é a isso que se resume. Você entrega a sua paz nas mãos do outro e não vai dar certo. E não vai funcionar. Não vai ser produtivo. Aí a gente chega, então, no parágrafo segundo desse mesmo item, que é o item 13, e ele solta: o estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou. Quando? Porque ainda hoje a gente acredita que forte é aquele que bate. Ainda hoje, a gente acredita que o orgulho não é o pai de todos os males. O egoísmo não é o pai de todos os males. A gente ainda acredita. Porque se a gente não acreditasse nisso, nós não exerceríamos o nosso poder de orgulho, que é uma fraqueza, que é uma covardia. Evita, sai do ambiente, evita. Diz para o outro: eu não quero brigar, eu não vou brigar. A gente não precisa brigar. Eu vou quebrar a sua cara. Por quê? Você não precisa quebrar minha cara. O que você quer resolver? Aí eu quero resolver isso. Então, no meu entendimento, eu não estou errado. Se o ânimo está quente, e eu já fiz isso algumas vezes, já vi outras pessoas fazerem isso, por favor, estamos os dois descontrolados. Anota o meu telefone, a gente volta a conversar. Anota o meu telefone, a gente volta a se falar. Agora eu não estou em condições de conversar, eu não estou em condições de falar. Deixa a pessoa aí, esfria a cabeça, repensa toda a situação e quando voltar a falar com ela, já fala mais senhor de tudo e já buscando uma solução muito clara. Você só não pode exercer a estupidez do amor próprio. Amor próprio. Não podia ter uma combinação de palavras que mais te jogasse nas trevas, porque o amor próprio aí, ele quando você ai, 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 quando você usa essa combinação de palavras, você aí mesmo é que está dizendo que você é ingênuo. Porque se Jesus Cristo diz: "Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo", não existe amor próprio nessa equação. É um número falso, é um item falso. Não pode. E que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem, o horror ao mal, morem no coração do homem. Princípio do bem, horror ao mal. Quando você se une com esses dois, você procura menos a justiça dos homens. Você acredita mais na justiça de Deus. A justiça de Deus não vai cobrar aquele mal que a pessoa te fez. Você acredita na justiça de Deus para te dar paz, para te dar serenidade naquele momento, para te dar
tranquilidade, né? É simples assim. E todo mundo fica feliz, e todo mundo vai tocar. E, na maioria das vezes, o outro depois acorda para o fato de que ele abusou. Aham. Eu vi certa feita uma pessoa que cobrou toda a documentação de uma única pessoa no meio de tantas outras. Então tinha que cobrar de todo mundo, ele resolveu não cobrar de todo mundo. Falou até para todo mundo, mas ele não deu atenção. Ele foi em cima de um e cobrou especificamente desse. Esse um chamou o supervisor, atendeu o que ele pediu, chamou o supervisor e falou: isso está errado. Já me viu aqui outras vezes, ou seja, eu já mostrei toda a documentação outras vezes, e ele está me cobrando a documentação. Isso não pode ser. Falou-se com quem deveria falar, reclamou-se com quem deveria reclamar e depois viraram amigos para sempre, porque a pessoa acordou para o fato de que, olha, eu fiz besteira. Não precisa pedir desculpas, porque isso também é irrelevante. O que precisa é você ter a sua paz. Você precisa ter a sua paz. E ter a sua paz é entender que a pessoa está errando e que uma hora ela vai acordar para o fato de que ela está errando. A mensagem nos é deixada por um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Assim sendo, meus amigos, a gente consegue trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, um capítulo que foi dividido em 7 temas e subdividido em 16 itens. A gente vai para a nossa breve prece e volta para um mais breve ainda. Tchau. Ó Deus, te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos todas as oportunidades que nos são deixadas. Agradecemos toda a piedade com a qual somos tratados. Agradecemos imensamente por tudo que tu nos traz. Agradecemos ao Mestre Jesus por mais este ano que conseguimos de pouco a pouco conhecer um pouco mais a doutrina e de pouco a pouco nos doutrinar. Que possamos ter um ano de 2025 em plena realização, em muitos acontecimentos e muito crescimento. Que a gente entenda que o crescimento intelectual e moral é muito mais importante que o desenvolvimento material. Não há pecado em abraçar a matéria, mas sim há um grande erro quando se abraça só a matéria. Então, que consigamos pensar nisso durante este ano e nos mudar um pouco mais. Senhor, pedimos pelos encarcerados, pelos órfãos, pelos confusos, pelos solitários. Pedimos pelos enfermos. Ó Senhor, pedimos por nossas matas, por nossos lares, e que seja feita uma faxina espiritual em nossos lares, em nossos corações e em nossas mentes, que possamos traduzir tudo que nos ocorre em forma de bons pensamentos. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade,
Estende tuas mãos dadivosa em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos e espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. E assim, meus irmãos, agradecemos por este ano que passou e damos boas-vindas a todos para este ano que se inicia. Que consigamos manter essa frequência de estudo, que consigamos mais pessoas para a nossa troca e que tenhamos um 2025 com o canal em pleno crescimento. A gente já fez todos os testes drives, a gente já tentou aqui, já tentou ali, está na hora de crescer um pouco mais, para levar um pouco mais adiante a linguagem do Mestre Jesus Cristo sob a ótica do Espiritismo. Então, mais uma vez, grato, 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 gratíssimo, e até segunda-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer, porque estamos a caminho